Hoje a gente vai falar de uma minúscula causa do mundo dos relógios, tá? Que é se o smartwatch é um relógio ou não. Porque assim, essa discussão, ela só me faz querer morrer. Mas é uma discussão que algumas pessoas levam muito a sério. Isso diz muito sobre o mundo da horologia, dos apaixonados por relógios, o quanto que eles gostam de relógio, e o quanto que às vezes eles podem ser muito chato nas paixões deles, né? Mas eu vou tentar defender aqui os argumentos pró, contra esse argumento e depois falar o que eu acho. Um smartwatch, ele é um relógio? Bom, tecnicamente ele mostra as horas, mas o seu celular mostra as horas e ele não é um relógio, certo? Não, o seu celular não é um relógio, ele tem um relógio, ele tem um visor, tem um cursor. Mas assim, o que a galera entende é que um smartwatch, ele é muito mais um monitor do que um relógio. Porque afinal de contas ele monitora os seus batimentos cardíacos, ele monitora notificações do seu celular, ele monitora pace, batimento, sono, sei lá, toca música, tem joguinho. Então o seu smartwatch é na verdade um microcomputador. Então ele tem uma função muito mais digital, muito mais de gerenciamento de dados do que um relógio por si só. Mas qual que é a grande questão? Por esse princípio, a gente não transformaria um relógio digital num relógio. Porque afinal de contas, um Casio vintage, aquele com visor digital, um Casio calculadora, ele é um relógio? Ele é um relógio, ele é um relógio muito icônico. Então quer dizer que um relógio ele só pode ser analógico? Um relógio ele não precisa ser necessariamente analógico. A gente tem casos de diversos relógios digitais que são muito mais populares, famosos do que mesmo relógios analógicos, né? Quando a gente teve a crise do quartzo, lá aí na década de 70, 80, os relógios japoneses, eles dominaram o cenário. Por quê? Porque eles popularizaram os relógios ao redor do mundo. Até então, relógio era uma coisa cara ou uma coisa muito frágil, tinha muita especificidade. E quando vieram os japoneses com os relógios digitais, com os relógios de quartzo, que baratearam muito a produção, isso também causou muito uma crise da relojoaria suíça, né? A relojoaria suíça, cara, ela diminuiu muito, né? E justamente nessa diminuição foi inclusive que os relógios suíços ficaram muito mais caros, muito mais visados, viraram um artigo de luxo maior ainda, mas isso é papo para um outro vídeo. Mas essa mudança fez com que o relógio se popularizasse ao redor do mundo. Então assim, os relógios digitais não só foram uma tendência, né? São até hoje, né? Os relógios retrofuturistas ali da Casio dos anos 80, como eles ajudaram a popularizar uma parada que antes ela tinha uma fragilidade muito grande inerente ao produto. Então se um relógio digital ele é um relógio, por que um relógio smart ele não seria necessariamente um relógio? Isso mostra um pouco de como existe essa coisa desse conservadorismo também da indústria dos relógios, que é um pouquinho do que eu quero falar nesse vídeo daqui. Mas antes eu vou me apresentar. Meu nome é Edson Castro, sou jornalista, apresentador, também conhecido como seu melhor amigo na internet. Se você não é inscrito nesse canal, eu quero convidar você para se inscrever. Esse é meu novo canal, não é o canal falecido, então eu conto com cada um dos likes e inscrições possíveis, porque a gente tá recomeçando a jornada, estamos precisando muito do apoio de vocês, então se você puder me ajudar com like, com inscrição, compartilhando, falando pra mim a sua opinião, você acha que o smartwatch é um relógio ou não, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Vou deixar aqui na seleção desse vídeo, no primeiro comentário fixado e na descrição, alguns smartwatches que eu acho muito bom, né? Eu gosto muito do Apple Watch, eu uso o Apple Watch, a galera gosta muito do Samsung, eu tenho o Stratos, que eu uso pra correr também, eu tenho um relógio da Polar, eu tenho um relógio também da Garmin, que são mais relógios de corrida do que relógios digitais por si só, mas também tem relógios da Xiaomi, tem relógios da Samsung. Eu vou fazer uma seleção aqui de relógios digitais bons, baratos, legais e que eu recomendo pra vocês. Então se você quiser comprar, você não paga nada a mais por eles, mas vai estar na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado também. Um outro argumento da defesa das pessoas pelo qual um smartwatch não é um relógio é pro relógio ser essa peça mais de joalheria, sofisticada, que tem um design, que tem um pensamento, que tem essa coisa das milhares de peças intrínsecas ali dentro, das complicações, de todos os pequenos meandros que fazem aquele relógio ser uma joia tão rara, tão preciosa, né? Ser a joia do homem. Então existe essa coisa mesmo desse apego ao conservadorismo do relógio, apego a essa coisa mais antiga, mais clássica, mais parruda, o que eu entendo, mas ele acaba sendo um conservadorismo justamente pra ter esse sentimento de grupo, né? Porque pensa assim, os fãs de relógio é um grupo muito pequeno hoje em dia, é um grupo, com perdão da palavra, quase irrisório dentro da indústria, né? É uma indústria que movimenta muito dinheiro, sim, mas você para pra ver por quantidade, não bate a quantidade, por exemplo, de pessoas que movimentam tênis, roupa e outras coisas que são mais populares, mais ricas ainda. Então você tem algumas poucas marcas que faturam alto, mas não tanto quanto outros produtos. Então é um grupo muito fechado, é um grupo muito específico, é um grupo que precisa ter um certo... como é que eu posso falar? Protecionismo entre eles, porque eles sabem como um espaço foi perdido. Então se você olhar lojas de relógio, pô, você tinha centenas de lojas de relógio nos anos 90. Você ia pra qualquer lugar, tinha loja de relógio, relojoaria, shopping, um monte de coisa acontecendo. E isso foi fechando ao longo dos anos. Você vai num shopping hoje, tenta ajustar uma pulseira e vai num shopping. Às vezes você nem acha onde. Pode até comprar um relógio, talvez.
mas você não consegue achar onde ajustar. Isso tem crescido ao longo dos últimos anos, então é uma galera que ela se fechou muito nela mesma, que eles viram a indústria deles diminuindo e agora eles estão vendo crescer. Só que eles começam a ver dentro do público deles uma galera que quer participar do clubinho e que eles acham que não faz parte do clubinho. Então essa galera costuma ter uma bronca com a galera do smartwatch, a galera costuma ter uma bronca com a galera dos relógios Romage, essa galera costuma ter uma bronca com o relógio acessível. E eu entendo, porque essa galera, ela preserva muito da história. O que faz muitos relógios, muitos modelos de relógios serem tão visados pelas pessoas é a importância deles. Óbvio que o funkeiro, o jogador de futebol, eles vão querer um Patek Philippe, vão querer um Rolex, eles sabem por que eles querem isso? Eles fazem a menor ideia, eles estão nem aí. Mas essa galera que gosta de relógio, ela sabe porque o Submariner é o Submariner, ela sabe porque um Patek Philippe é um Patek Philippe. Eles sabem qual que é a importância de um Tag Heuer. Esses caras daí, eles vão só usar pra fazer junto com o cordão de ouro pra fingir que é luxo. Mas essa galera que gosta mesmo de relógio, ela tem um protecionismo porque ela entende a história, entende o significado, entende a importância. E eu acho isso muito nobre, mas isso acaba sendo um pouco segregador, porque um smartwatch, ele também é uma coisa muito funcional que tem muito a ver com as novas gerações. As novas gerações, elas querem às vezes uma coisa nova, uma coisa diferente, com uma funcionalidade nova. Eu quero falar pra vocês que eu acho um smartwatch do caralho, eu uso muito. Mano, meu Apple Watch eu uso pra tudo, velho. Pra tudo. Pra um monte de coisa, cara. Um monte de coisa e me funciona muito. E uma coisa, por exemplo, que eu acho legal é, por exemplo, trocar as pulseiras de smartwatch. Eu tô com essa pulseira de couro aqui, que eu ganhei de um inscrito do canal. Porra, é do caralho essa pulseira de couro. Dá uma cara, parece que eu tô com um outro acessório. Nem parece que é um Apple Watch. É outra parada. Existem também, você vê na Amazon, no Mercado Livre, você encontra vários outros cases e pulseiras que você consegue transformar o smartwatch em outras caras. Eu acho isso muito divertido. Você dá uma cara nova no seu relógio, dá uma carinha diferente. Eu tenho uma outra pulseira dela que ele fica um pouco mais esportivo, fica parecendo um G-Shock. Eu já tenho uma pulseira metálica dele que dá uma outra cara. Então isso me ajuda a criar um hábito. Me ajuda a criar o hábito de usar relógio, de estar com ele no dia a dia, de tornar uma peça, de ter um acessório, de ter uma coisa diferente. Então acho que sim, olha o relógio na função dele, que é ser um adorno, ser uma peça de decoração, de você estar no seu pulso, de você ter uma parada que dá uma complexidade a mais pro seu look, quebra um pouco, às vezes, essa coisa do braço livre, o braço limpo. Então eu acho isso legal, eu acho que sim, ele é um relógio, pelo menos a minha opinião é essa. E acho que acaba tendo uma questão da horologia, do mundo da galera do relógio, de querer criar esse inimigo em comum. Quando eles criam esse inimigo em comum, quando eles criam esse ódio por algo, eles acabam criando um sentimento de pertencimento, um crescimento, um meme entre eles, uma coisa entre eles que faz, a gente veio aqui combater o smartwatch, porque ele está destruindo a indústria. Quando eu acho que não, às vezes é uma porta de entrada, são coisas diferentes. Pessoas que vão atrás de relógio, às vezes, eles não vão pela função só da hora, porque você vê a hora hoje no celular, você vê a hora em qualquer lugar. Pô, eu vejo a hora aqui no meu tablet, em qualquer lugar tem as horas hoje. Então o relógio é muito mais um acessório de beleza, de personalidade. Quando você tem uma coisa, é por causa disso. O cara que usa o smartwatch é quase a pessoa que leu Harry Potter. E eu sinto que tem uma coisa meio que assim, que o cara que começa a ler Harry Potter, a galera da indústria às vezes critica, tá lendo Harry Potter, não é livro. Não, Harry Potter é um livro, só que é um livro de entrada, é um livro mais simples. E às vezes o Harry Potter, e eu conheço muita gente que vai pra esse idiota que eu tô falando, tá? Mas conheço muita gente que foi ler Harry Potter, e depois de ler Harry Potter, eles foram ler Senhor dos Anéis, depois de ler Senhor dos Anéis, eles foram ler Beowulf, o Anel de Nibelungo, eles foram ler sobre mitologia nórdica, foram ler sobre mitologia escandinava, foram ler sobre uma série de outras coisas, e se encantaram por literatura porque justamente eles começaram com um jeito mais imbecil no mundo, que é o Harry Potter. E isso gera o hábito, e o hábito de usar um acessório no pulso, que começa com o smartwatch, ele também ajuda a movimentar a indústria relojoeira, né, da horologia, dos relógios. Então o smartwatch, ele pode ser uma porta de entrada para o cara criar o hábito de usar algo no pulso para comprar um relógio. O que deveria existir não é esse movimento de briga do smartwatch não é relógio, você não faz parte da patotinha, você é nos nossos, tal. É muito mais o você curte usar o smartwatch, pois se a gente desse um acessório mais bonito ainda, se a gente mostrasse para você que você pode ter uma coisa muito mais casual com um G-Shock, com um Casio, você pode ter uma coisa muito mais formal com um dress watch, você pode ter uma coisa mais esportiva com um Tag Heuer, você pode ter uma coisa mais diferentona com um Patek Philippe, se for um milionário, ou você pode ter um cronógrafo, uma coisa mais masculina, ou você pode ter um pilot, você pode ter um field watch, você pode ter coisas diferentes, com personalidades diferentes, o cara começa a entender a indústria do relógio. Eu acho que o relógio tá passando hoje, e que é preciso tomar muita atenção, ela tá passando por um momento de hype. E momento de hype não significa formação de público, são coisas diferentes. O tênis passou por uma coisa muito parecida. A galera quis muito usar o Jordan. Por quê? Porque era no hype. Isso quer dizer que as pessoas vão consumir tênis? Não. Elas querem consumir o que é no hype. Só que pessoas que entendem, consomem, conhecem, aprendem, elas se esclarecem e elas clicam e falam, eu entendo agora isso, eu tenho um conhecimento maior sobre tênis, eu aprecio mais essas peças. A galera do relógio hoje, ela tá querendo usar porque é chique, porque é caro, porque tá na moda, porque é referência, não porque eles gostam de relógio. E qual que é o problema disso? Quando surgir um próximo hype, eles abandonam e vão consumir uma outra coisa. E a galera agora, que gosta de relógio, que viu esse conhecimento aumentar, canais do YouTube crescerem, mais lojas vendendo relógio, mais modelos chegando ao Brasil, mais marcas... a Breitling tá no Brasil. Porra, isso é muito louco. Ter uma representação da Breitling no Brasil, você ter marcas vindo pro Brasil, fazendo eventos no Brasil, significa muito. A gente precisa cultivar a cultura da parada.
não só o consumo por si só. Então às vezes a gente precisa discutir o que é importante, não se smartwatch é relógio ou não e tudo mais, mas sempre as pessoas entenderem, apreciarem por que aquela peça é tão legal, tão maneira, as histórias que tem por trás, as simbologias que tem por trás, o trabalho de marca e como isso pode ser um acessório muito diferenciado para um cara que quer se destacar no meio de uma multidão, que parece que tá todo mundo se vestindo como NPC. Mas comenta aí pra mim, você acha que smartwatch é relógio ou não? Aproveita que você chegou até aqui, não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever, assistir o vídeo que tá aqui no lado e dar uma olhadinha na seleção de smartwatches que eu separei pra você.